Através do StreamYard já estamos entre nós com o empresário Denis Ramos, já estamos também com o Vitor Ventovski. Vamos tentar um primeiro contato para saber como é que chega o áudio do nosso querido Denis Ramos. Boa tarde, Denis, aqui Jairinho Matos da Rádio Educadora, você me ouve bem? Perfeitamente, Jairinho, boa tarde a todos, obrigado aí pelo convite aí para participar aí do programa. Seja muito bem-vindo. Você está agora no seu escritório. Eu te escuto perfeitamente. Sua voz chega alta, clara, em bom som. Você fala do seu escritório, você fala de Osasco, São Paulo, para a gente se situar, Denis. Estou aqui na matriz de Osasco, São Paulo, onde a gente tem parte das operações aqui numa antiga indústria do setor ferroviário, muito famosa na época dos anos 70, 80, e estamos direto daqui. Que distância você está aí do sistema brasileiro de televisão do nosso querido e eterno Silvio Santos? Sabe que é próximo, a gente não está tão longe não, acho que se não pegar trânsito, né, depende muito do trânsito hoje em dia, né? Se não pegar trânsito, acho que a gente chega aqui em 10, 15 minutos, eu estou na porta deles lá. Quando me falam de Osasco, eu lembro do Francisco Rossi e eu lembro do estádio do Osasco aí, que é no Jardim Rochedale, já ouviu falar? Claro, como não, né? Bacana, muito aqui perto também. Nas proximidades aqui. O Rochedale fica do outro lado, a gente está do lado de cá, do Rio, o Rochedale fica do outro lado, mas está tudo próximo aqui. Aqui, Osasco é grande cidade, mas a gente consegue se locomover e o nosso prefeito faz um bom trabalho aqui também, então ajuda bastante aqui na nossa mobilidade aqui. Que bom. Vamos manter um contato às 12h28 mais 45 segundos com o nosso particular amigo Vitor Ventovski, que eu provoquei carinhosamente a participação do Vitor, porque ele me emocionou um dia, meu caro Denis Ramos, quando ele disse: Jairinho, eu estou lançando um livro, gostaria de compartilhar com a grande audiência da Rádio Educadora, e ele veio ao nosso programa. Vitor, por favor, dê as suas considerações iniciais, saudando o nosso amigo empresário Denis Ramos e falando um pouquinho desse seu livro. Qual é o nome do livro? Foi um belíssimo estudo que você compartilhou conosco aqui. Boa tarde, Victor. Boa tarde, Jairinho, boa tarde toda a bancada e todos os ouvintes da Educadora. Obrigado pelo convite. É um assunto aí muito importante e prazer também conhecer o Denis Ramos, né, que tem inclusive uma participação muito importante aqui na nossa região metropolitana, com uma unidade aqui muito perto de Piracicaba, que daqui a pouco você vai estar comentando um pouquinho, né? Então, obrigado aí, Denis Ramos. Vamos conversar sobre ferrovias, né, Denis? Um assunto que provavelmente os moradores aqui da região não têm escutado muito, mas em breve vai ser um assunto muito frequente aí, porque o trem está voltando, não é isso, Denis? Ainda bem, né? Finalmente. Prazer, Vitor. Obrigado aí pelas considerações. Realmente, temos duas unidades, na verdade, em Rio Claro. Uma, estamos dentro da oficina da Rumo, que tem nos próximos anos também deve se mudar de onde está, que acabou a cidade crescendo ao entorno da ferrovia, não só lá, em outros lugares também, que aquela ferrovia veio lá de trás e de repente a cidade cresceu ao entorno dela. Então, um dos projetos da Rumo é sair do centro da cidade e ir para a área do anel. Então, nós temos duas unidades aí, sim, e de fato é isso. A ferrovia, eu acho que hoje se torna, a gente costuma dizer aqui, que ela é o mal necessário, não tem como não ir para frente, tem a necessidade enorme. Eu vi falando agora sobre a safra, agora os colegas falando aí sobre a safra, que teve uma queda, vai ter uma super safra agora, e por outro lado a gente vê a saturação do sistema rodoviário aí para carregar essa safra. Tem o problema dos portos, mas enfim, vamos falar um pouco mais da parte da nossa logística. E realmente a necessidade do trem, a gente vai escutar, pode ter certeza, e não só o trem de carga, a gente está muito focado aí na região com relação ao trem de carga, mas o passageiro também está vindo com tudo aí, com São Paulo Campinas, São Paulo Sorocaba, São Paulo Santos. Eu acho que vai ser uma mudança de cultura, que eu falo muito isso, que a mudança cultural vai ser muito importante para o usuário começar a usar o trem, que hoje a gente pega o carro aqui, chega lá e não está muito acostumado. Mas vai melhorando a mobilidade, vai melhorando o sistema, vai melhorando o modal, acho que
tem muito aí para a gente nas próximas gerações aproveitarem bastante aí desse sistema que está crescendo bastante. O Denis e Vitor, eu queria fazer uma provocação boa para os nossos ouvintes, já que esse programa é ouvido por empresários, advogados, juízes, dona de casa, pro povão, a torcida que ama o 15 de Piracicaba. A Companhia Brasileira de Ferro e Aço, em que o Denis Ramos é diretor, está conosco, desde 2010, ela é voltada aos produtos ferroviários, é uma das mais tradicionais empresas do setor ferroviário, especializada na fabricação e manutenção de componentes para os truques dos equipamentos ferroviários. A CBFA trabalha segundo as mais modernas práticas e atende a todas as normas nacionais e internacionais. São termos técnicos, mas depois a gente vai detalhar com calma. São rodeiros ferroviários, são eixos ferroviários, são molas ferroviárias, são serviços ferroviários. Eu tive, Vitor, Denis e amigos da Rádio Educadora, recentemente no Rio de Janeiro, pegamos um navio e fui visitar o Museu da Manhã. Eu não sabia, passa aquele VLT, não é? E eu olhei. Exatamente. E eu olhei para aquilo lá, meu caro Denis, eu falei assim: puxa vida, eu não vou andar nisso daí, nunca consegui andar em nenhum trem daquele lá. Ele é silencioso, ele é turístico, ele é bonito. E eu queria saber se um pouco dessas peças são fabricados pela sua empresa ou se aquele trenzinho vem inteirinho, importado. Como é que é o tamanho do seu mercado hoje no Brasil, Denis? Bem colocado. O VLT, o veículo leve sobre trilho, para quem não conhece, é o famoso bonde moderno, é o bonde da nova geração. Então, ele já está em algumas capitais. Ele realmente tinha algumas empresas daqui, a gente tem um problema grande aqui no Brasil, só que a nossa indústria que precisa ser um pouco mais incentivada, ter um pouco mais de benefício aqui para o próprio setor interno, porque a gente acaba, uma empresa que tinha fabricante acabou tendo problema, acabou quebrando, acabou fechando as portas, está com uma possibilidade de retorno, mas uma possibilidade de retorno com uma parceria com a China. A gente está totalmente envolvido nesses projetos, não só para o VLT, como para o vagão São Paulo-Campinas, que também vai sair agora. Onde a gente entra nisso? Esses bondes modernos, ou os VLTs, a tecnologia realmente vem de fora, seja da China, seja da Alemanha, seja da Itália, ela acaba vindo de fora, da França, e aqui cabe a nós buscar a participar desse projeto. Como? Porque esses normalmente precisa ter um percentual de nacionalização do produto. 20%, 30%, 40% mais ou menos. Isso poderia ser mais, deveria ser mais, mas também não adianta a gente querer ter que um passo por vez. E dentro dessa nacionalização, os nossos produtos entram na parte de baixo dos veículos, que é o famoso truque e o rodeiro. Embaixo de cada um tem 2 truques e tem os rodeiros, que são as rodas e os eixos que vão embaixo. E é o que a gente faz, a gente fabrica o eixo, monta os rodeiros e consegue montar o truque. Então, a nossa participação, tem produto nosso, os eixos aqui no carro de passageiro aqui da Marginal Pinheiros, dos VLTs de Fortaleza. Então, a gente tem algumas participações já, mas vamos ampliar agora com os novos negócios que estão vindo para cá. E a gente participa na parte de baixo, na parte rodante desses vagões, porque participa é muita tecnologia. Então, realmente vem de fora isso hoje. Eu acho que tem um potencial, o Brasil tem condições de ser um fornecedor, um grande player, só que com a falta de demanda, com a falta de negócio, a gente acaba matando a indústria nacional. Então, se a gente conseguir ter uma coisa, uma previsibilidade, uma visão de longo prazo, o empresário brasileiro ele vai investir, ele tem vontade, ele tem necessidade de crescer, ele tem necessidade de investir. Nós aqui somos um exemplo claro disso daí. Uma empresa se tornou grande, que era uma empresa pequena, virou média, se tornou média grande, agora a gente quer investir, mas falta ainda essa visão de longo prazo para a gente poder ter mais segurança nos nossos investimentos. Meu caro Vitor Venkovski, você poderia fazer uma provocação boa ao Denis, porque você fez um estudo praticamente do mercado ferroviário brasileiro. Rio Claro é uma cidade muito próxima a Piracicaba e que conta com uma unidade também. Por que o Brasil não conseguiu desenvolver tanto a sua malha ferroviária, assim como Europa e Estados Unidos? Ainda estamos em tempo, professor Victor?
Eu acho que tudo tem a ver com o trabalho, né? Eu acho que o Denis está trabalhando bastante aí junto com a ABFER, que é a Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, e outras associações brasileiras, e estão trabalhando junto aos governos, né, federal, estadual, para promover e desenvolver melhor esse trabalho aí, né? O que a gente verifica, né, que o mundo inteiro ele fala muito mais de transporte público do que exatamente de transporte individual, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, no Brasil, que se fala muito de hidrogênio, carro de etanol, carro se é híbrido, se é elétrico. Na verdade, não é nenhum desses carros aí. A única solução para o Brasil, e o mundo já está fazendo isso, né? A única solução é transporte público. E a opção que o mundo escolheu foi o transporte público sobre trilhos, porque tem muito mais capacidade, é muito mais robusto, né? E como as pesquisas mostram, né, tem algumas pesquisas aqui no Brasil mostram que um motorista de carro hoje ele nunca vai trocar o carro pelo ônibus, mas ele troca um carro por um VLT, por exemplo, tá? Então essas pesquisas elas mostram que para a gente eliminar esse transporte individual nós temos que ter trens, VLTs, metrôs, né, que é a única opção aí para a gente reduzir o uso do carro, né? Mas eu queria fazer uma provocação também para o Denis, ou fazer uma pergunta para ele. Eu sei que ele tem uma atuação muito importante no Brasil e no mundo, né? Porque eu estava lendo aqui, eu vi que ele tem uma certificação internacional que foi divulgada agora em fevereiro, né? Uma certificação AAR, né? Se ele pudesse explicar um pouquinho isso, porque, na verdade, né, ouvintes daí, né, o Denis, ele fabrica uma parte muito importante, é como se fosse o calçado das pessoas, né? É aquele contato com o trilho ali, se você tiver algum problema de qualidade aí, você já viu o que acontece, né? Vai ter descarrilhamento, desastres incríveis. Então, antes o Denis pudesse falar um pouquinho sobre essa certificação, sobre a preocupação dele com relação à qualidade, né? Eu acho que isso é importante. É um prazer enorme falar sobre certificação. Só vou voltar um pouco, só complementar um pouco sua resposta, professor Vitor. O mercado ferroviário, ele no final dos anos 80, ele viu, Jairinho, até para você entender, ele sucateou. Ele simplesmente parou por conta dos interesses do governo. Então, quer dizer, ele deixou de desenvolver um setor que hoje a gente sente falta. Então, o nosso mercado ferroviário está 20, 30 anos atrás de um grande desenvolvimento. Então, realmente está por aquela falha, aquela falta de investimento, aquela falta de lá atrás, estamos hoje pagando a conta por conta disso. Mas vamos lá. Certificação AR, American Association of Railroads. Hoje, a gente se tornou uma referência mundial com essa certificação. O que é essa certificação? A gente sempre aqui no Brasil, a gente segue a certificação AR para fornecer nossos produtos. Porém, agora a gente vai ser certificado pela AR. E isso permite que a gente possa entrar no mercado americano, no México e no Canadá. E sem a certificação, a gente não pode, mesmo fazendo todos os padrões, todas as boas práticas, a gente não é elegível a que possa fornecer para o mercado americano. E agora, com essa certificação internacional, além de nos tornar uma empresa mundialmente conhecida, porque as pessoas que querem o nosso produto, elas buscam no site da AR quem são os players desse segmento. Então, a gente virou uma referência mundial. Isso, para nós, é de uma magnitude, assim, realmente rompeu todas as barreiras. A gente jamais, quando a gente começou a empresa, isso era um sonho, era uma coisa, assim, muito difícil de alcançar. E hoje a gente conseguiu alcançar, no final do ano passado, foi 1 ano e meio de trabalho para poder conquistar essa certificação, o trabalho de toda a equipe aqui, se dedicando ao máximo para poder, e a gente recebeu os auditores no final do ano passado que nos concederam essa certificação. Então, para nós, eu até brinco, né? Você prefere ganhar um pedido de milhões ou ser certificado pela R? Eu vou ser certificado pela R. A gente tem um pouco esse lado que é da conquista disso que falou no sentido muito grande para nós aqui. Parabéns, viu, Denis? Parabéns pela sua equipe aí, pelo trabalho, né? Eu queria, já que você falou desse mercado internacional, que agora você está apto a trabalhar em outros mercados, né? Eu queria que você falasse um pouco
sobre o que se discutiu ano passado na Inotrans. A Inotrans é a maior feira ferroviária do mundo, que é realizada em Berlim, e eu acho que você costuma geralmente frequentar essa feira. E se você pudesse comentar um pouco o que eles estão discutindo, quais são as novidades tecnológicas, né? A Inotrans, ela é uma feira assim, muito voltada para carro de passageiro, muita digitalização, então é uma feira gigantesca. Você pensa no AMB aqui, acho que deve ser uns 10 AMBs nossos aqui, ou mais. Você fica 4, 5 dias lá, você não consegue ver a feira inteira. É uma coisa assim, realmente. E tem muita. A gente vai para lá, a gente expôs lá junto no pavilhão brasileiro, junto com uma parceria que tem o pessoal da Rail, da Brasil Rails, e o meu querido Rodrigo Velasco e o Alexandre Basso. Eles juntam, tinha 60, olha que bacana, Vitor, mais de 60 empresas nacionais foram para lá participar desses stands. Foi uma coisa fantástica. Então, você aí mostra, mais do que tudo, a vontade da indústria nacional ir para fora, conhecer novas tecnologias, conhecer fazer novos parceiros, trazer tecnologias aqui para dentro de uma forma, ou com transferência de tecnologia, ou fazendo parcerias, que nem a gente está buscando umas parcerias com o pessoal lá de fora também, o China também está vindo com tudo. Então, a feira em si é uma feira que traz muita informação, é uma feira extremamente importante para o setor, acho que é a maior feira do setor. Esse ano a gente está indo para a feira em Indianápolis, vai ser a primeira feira internacional que a CBFA vai participar, pós-certificação, então vai ser muito importante para nós. Vai ter uma feira que eu já convido a todos, não só você, Vitor, Jairinho e toda a equipe, vai ter uma feira agora em abril, no Expo Norte, que é a NT, que é Negócio dos Trilhos, e em maio a gente parte para a feira em Indianápolis, que tem o ano retrasado. Teve geralmente um ano nos Estados Unidos, um ano em Berlim, e assim vai. Então, é uma feira que traz muito conhecimento para nós, muitos contatos, a gente se relaciona com as pessoas, com os líderes, aí, não das empresas só nacionais, como as empresas do mundo todo. Então, é uma empresa que contribui muito para o desenvolvimento do setor aqui no país. Só notícias boas, né, Denis? Graças a Deus. A gente só tem que desligar a televisão para não escutar a polícia. Não escutando, a gente toca a nossa vida aqui. A gente escuta muito, é melhor não escutar, é melhor ficar quieto. Agora, o Denis falou a minha linguagem. Verdade, empresário brasileiro, Pedrão, ele é um empreendedor, é resiliente. Nós vamos sim cobrar do nosso querido Denis uma visita aí no Expo Norte. Ele vai pagar o almoço para todo mundo aqui de Piracicaba. Aliás, se você me permitir, vocês fazem a visita aqui na fábrica, almoçamos aqui na fábrica e vamos juntos lá para o Expo Norte. E a visita à fábrica era o mais importante. Rodolfo, coloca a vinhetinha aqui da nossa querida Ferrovia Brasileira. O meu caro Denis, meu caro Vitor, o Pedro Marcílio, que é o nosso comentarista expert em marketing, mentoria, ele já levantou aqui na nossa querida inteligência artificial o mercado ferroviário brasileiro, é isso, Pedro Marcílio? Exatamente. Boa tarde, Denis, boa tarde, Vitor. Muito bom estar com vocês aqui e falar de um assunto que muitas vezes não tem tanta vitrine, mas é de uma importância visceral para o desenvolvimento do país, né? Eu acho que a gente não precisa falar disso, a dependência que nós tivemos até a vida inteira, né? Vamos dizer assim. Apesar que no passado a ferrovia já teve um papel muito importante, mas hoje a gente está meio sucateado com as estradas, não temos a parte fluvial, enfim, o problema de logística é muito sério. E a ferrovia, nesse ponto, sem dúvida nenhuma, é uma grande oportunidade. E ferrovia não paga pedágio, Pedro Marcílio, ou paga pedágio? Acho que não, viu? Por enquanto não. A piada vale, viu, meu caro Denis? Porque aqui em Piracicaba agora querem pedagiar mais algumas rodovias, Piracicaba, Santa Bárbara, Americana, Campinas e assim vai. Mas aí, Denis, aí só me confirma isso aqui, porque eu achei uma informação muito interessante, né? Que parece que através de um PAC, né, está se prevendo um investimento de 24 bilhões até 2026
para ampliar todo o modal ferroviário do país? Isso confere, Denis? Eu vou fazer uma pequena correção. O número que o Renan Filho publicou recentemente é de 100 bilhões. 100 bilhões. 100 bilhões. É isso aí. Olha, você está correto. São 5 novas linhas que estão em discussão para ser criadas, onde vai aumentar ainda mais a nossa mobilidade. Porque 100 bilhões. Porque só uma empresa, agora, para vocês terem uma ideia, vou dar uma desculpa de cortar, mas é interessante. Tem uma trade chinesa. É isso que eu falo. Nomes, mas uma trade chinesa, ela investiu 1,2 bilhão de reais, de dólares ou de reais, agora eu acho que de reais, depois de 1 bilhão, tudo é a mesma coisa, para poder, em 979 vagões e 23 locomotivas. Para quê? Para transportar o produto dela mais barato. Exatamente, até eu ia complementar isso, porque pelo que eu pude apurar aqui, hoje, infelizmente, a nossa malha ferroviária é alguma coisa só em torno de 20%, por o que eu pude apurar, que seja alguma coisa ao redor disso, mas simplesmente mostra um número muito pequeno, sendo que, logisticamente falando, a malha ferroviária é fundamental, ainda mais para um país continental que nós temos, né? Tirando os problemas dos ambientalistas, essa história toda, que eu acho que eles têm um papel, né? Mas eu acho fundamental. Eu acho que dá para fazer alguma coisa bastante consistente. E isso que você falou, a gente sabe que um dos fortes investimentos da China no mundo inteiro é a área ferroviária. E eles estão fazendo um aporte bastante grande no Brasil. Eu acho que isso confere também, né? Confere. O que você disse dos 20%, na verdade, são 15% que são transportados pelo modal ferroviário. Você imagina se a gente dobrar isso daqui, vai ficar exatamente. De uma razoável logística mais integrada e mais barata e mais sustentável. Eu vou dizer, porque é muito importante quando a gente fala dos ambientalistas, mas também o nosso lado aqui é extremamente sustentável. Claro. Então, e hoje, realmente, o investimento da China é brutal. Isso é um lado bom, mas é um lado preocupante também. Não, lógico. Agora eu vou te falar um negócio, na verdade você precisa mudar, quer dizer, as pessoas precisam mudar um pouquinho o foco, né? Na hora que você fala da indústria da ferroviária, nós não estamos falando da indústria de transporte. Nós estamos falando da indústria de desenvolvimento. Exatamente. É nessa hora que o empresariado tem que prestar atenção, o governo tem que prestar atenção. Não é transporte. Nós não estamos aumentando a nossa malha de transporte. Nós estamos simplesmente ampliando a nossa capacidade de desenvolvimento, a capacidade de desenvolvimento de um país. E isso muda tudo. Isso muda completamente o foco, né? O nosso custo para isso, os custos de logística e outra coisa, a qualidade de vida da mobilidade urbana, de trens, passageiro, é outra coisa, fora a segurança. Sim. Ele sai de manhã de Campinas, vem para cá, vai até durar o mesmo tempo que ele vai pegar o carro, mas o custo dele vai ser infinitamente menor, a segurança dele vai ser infinitamente melhor, a sustentabilidade, a poluição vai ser infinitamente menor. Então, quer dizer, por isso que eu falo, só tem coisas boas. É verdade, com certeza. Um governo que olhe para isso com seriedade e com transparência e coloque as coisas para rodar. É sucesso total para todo mundo. Não é só para um setor, o meu setor vai. Não, é para o país. É para o país, dúvida. Exatamente. Não, é para a economia, gera emprego, gera renda, gera riqueza, gera dignidade para o povo brasileiro poder trabalhar, poder comprar um negócio mais barato, porque hoje eles pagam mais caro, a gente paga mais caro, o povo paga mais caro por conta de falta de investimento de infraestrutura, seja lá ferroviária e em outras também, que acaba sobrando no bolso do coitado da população. Então, quer dizer, só tem benefício geral para o país, para a economia, para todos. A gente não pode esquecer que o transporte ferroviário é do setor de infraestrutura, setor de cargas, consegue levar toneladas e toneladas de insumos, toneladas e toneladas de produtos e também, meu caro Rafael Jacó, você está com a palavra, você que é um engenheiro mecânico formado pela USP, é a indústria do turismo também, que queira ou não queira, na Europa é muito
divulgado, incentivado isso, e o Denis está dando aqui um panorama que o governo federal poderia realmente incentivar um pouco mais a efeito do que está acontecendo na China, não é? Boa tarde. Sem dúvida. Boa tarde, Victor. Boa tarde, Denis. Eu sou engenheiro e eu participo já de projetos já há muitos anos dessa área de ferrovia, principalmente para Vale, já fiz projetos para Rumo também, então já fiz bastante projeto. E um dos projetos que eu fiz foi exatamente um estudo comparativo que foi contratado pela Vale, né, que era para transportar o minério de ferro. Ela queria saber se era mais econômico transportar por meio de ferrovias, ela construindo toda a infraestrutura, ela utilizar caminhões ou transportadores de correia, né, que são também uma opção até para longas distâncias. E a gente fez todo um estudo e a análise, a ferrovia ganhou de disparado, assim, né, porque você tem um custo de implementação inicial maior, mas depois o custo de operação é muito baixo. Então, sem dúvida, a ferrovia ela é muito boa, tanto para o transporte, por exemplo, nessa área de minério de ferro, que é transportado em grande volume, quanto para a área de turismo, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês, né? Assim, um pouco da questão da gestão dessa malha ferroviária, né? Porque essa tem sido até uma dificuldade lá nos projetos de engenharia que a gente faz, porque você constrói aquela malha ferroviária, ela não é exclusiva sua, né? Passam outros trens e essa gestão, ela parece que é um ponto que ainda precisa ser melhorado no Brasil, e eu queria ouvir a opinião de vocês. Victor, fique à vontade. Hoje a malha ferroviária brasileira de cargas, ela tem algumas empresas que são as concessionárias, né? Então, basicamente 3 empresas controlam de uma certa forma essas linhas todas, né? Nós estamos passando também por um momento de transição aí, porque o ano que vem as primeiras concessões que foram realizadas há 30 anos atrás, elas estão sendo renovadas, né? Então, algumas são renovadas, outras estão em discussão ainda, então é um momento também de transição. Mas eu acho que o grande desafio aí realmente é ampliar essa malha, sabe? Porque nos últimos anos, né, as malhas, principalmente de bitola métrica, que são mais antigas, elas acabaram não se tornando viáveis no Brasil e estão sendo devolvidas para a União. Então, nós temos... claro que nós temos projetos interessantes, tudo, mas nós temos também um encolhimento da malha que foi concessionada 30 anos atrás. Então é um sistema ferroviário bem complexo, diverso, né? Cada ferrovia tem a sua história, tem a sua qualidade de infraestrutura, né? Então é um assunto que precisa ser discutido bastante realmente, viu? Eu acho que talvez o Denis também tenha algumas informações sobre isso, né? Sobre essa situação do sistema ferroviário brasileiro, né? Perfeito, é isso aí mesmo. Temos essas 3 operadoras que são as concessionárias e ainda tem o grande desafio do carro de passageiro dividir também a linha de carga. Então, envolve questão de segurança e outras coisas mais. Então, na verdade, a gente tem um sistema hoje muito ineficiente. Essa é a grande verdade. E a gente tem quanto mais deficiente, você vê que tem oportunidades de melhoria. Então, quer dizer, hoje infelizmente, tem produtos que a gente vai transportar de Vitória para cá, ou de fora, porque a gente tem uma planta também, Jairinho, na área de Juiz de Fora e que é Minas Gerais, e Paraíba do Sul, que é Minas, que a gente faz reforma de vagão, que foi um outro passo que a gente deu agora para aumentar a nossa participação no mercado, verticalizando os nossos produtos, além da parte de baixo, como eu falei, agora a gente passou para a parte de cima também, para poder ser mais uma opção do mercado para 2027, 2028. A gente já começou a fazer reformas de vagões especiais, fez recentemente uma empresa, uma siderúrgica grande, então a gente também está entrando nessa parte. Então você vê, eu não consigo levar, só para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo, de Volta Redonda para Juiz de Fora, 2 horas e meia de carro, eu não consegui levar de trem, tem que ir de caminhão. Quer dizer, é um absurdo. Quantas e quantas vezes eu vejo vagão sendo transportado em caminhão para levar para o destino final? Para mim é uma coisa assim inaceitável. Então, quer dizer, tem muita oportunidade, tem muita coisa a ser feita ainda para desenvolver e para crescer no setor. E outras malhas vindo aí, tem a Shortlines também, que são empresas privadas que estão executando para o seu benefício próprio, para reduzir o seu custo logístico. Então, quer dizer, a gente tem aí um horizonte nos próximos 10 anos, assim, bem promissor para o setor.
Meu caro Valdir Pedro Guimarães, 12h56. Estamos ouvindo o empresário Denis Ramos, presidente da CBFA, uma das maiores empresas do setor no Brasil, Valdir. Denis Ramos, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa, tanto quanto também o Vitor. Eu queria fazer uma pergunta para ambos com relação ao transporte ferroviário, que eu sempre fui fã. Desde criança andava de trem e sempre gostei. Mas eu pergunto a vocês dois, e os lobbies, como é que ficam, por exemplo, o lobby do pneu, né, que é fortíssimo, não vai ficar quieto, o lobby dos vidros, dos ônibus e do diesel. Esses caras não vão ficar dormindo vendo o trem, não. Como é que vai fazer para convencer esses lobbies poderosíssimos que o trem é uma outra via, eu diria, factível? Deixa pra você essa, Vitor. Essa é fácil de responder, viu? É fácil. Eles trabalharam melhor, né? Trabalharam muito melhor. Isso daí foi exatamente aonde a gente não, que eu falei agora há pouco, desculpa te cortar, Vitor, só complementando, a gente, foi o que eu falei há pouco tempo atrás, na época, no final dos anos 80, 90, foi exatamente o lobby da Petrobras que não deixou o nosso setor crescer. Só que aí enxergaram a tamanha, vamos dizer, burrice que fizeram, e agora eu acho que não tem caminho de volta. Isso daí para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento do petróleo, para o desenvolvimento do pneu, para o desenvolvimento... É necessário a ferrovia. Talvez não vai ser tanto quanto a gente gostaria, mas não tem como frear. Não tem como frear hoje. Eu não vejo como... Inclusive, a gente está vendo agora lá em Brasília para tentar aprovar a lei da renovação dos ativos. Que a gente tem ativo aqui, tem mais de 24 mil vagões andando com mais de 50 anos no mercado. Olha o risco que isso traz para onde está passando. Então, e está sendo aprovado, está andando para que mude, para que vire lei, como é nos Estados Unidos, que tem após 50 anos passa por uma inspeção rigorosa, depois 55 anos mais uma inspeção, e aí tem giro. Para vocês terem uma ideia, vou dar um número, Jairinho, importante para você saber. Em 2005, foi o auge do Brasil, fez 7.200 vagões. E o mesmo ano nos Estados Unidos fez 72 mil vagões. Então, você vê a discrepância do nosso setor para o mercado internacional é muito grande. Então, tem um espaço, uma necessidade enorme de crescimento. A gente teve problema, na época que começou a transportar carro, que os cegonheiros começavam a pegar a criança para tacar pedra, para quebrar o vidro do carro, para parar de transportar carro. Você sabe muito bem disso, Vitor. Foi um período horroroso. Mas hoje já mudou, hoje já estão ajudando a melhorar, para ver que o transporte do short, da entrega de 100, 200 quilômetros, vai ser feito de caminhão, não tem como não fazer. Então é uma união, é uma junção logística eficiente, é a ferrovia, é a hidrovia e é a rodovia. Não tem como ficar sem ela. Então, ela sempre vai ter uma participação maior no nosso setor. Agora não pode ficar com 15%. Vamos agendar essa visita para Osasco. Tô eu aqui, o Pedro Marcílio, o Rafael Jacó e o Valdirzão. E o Valdirzão falou em off aqui, nossa, Jairo, mas é uma indústria grande. Aí eu fiquei curioso agora em saber, meu caro Denis, quantos colaboradores hoje você emprega em todas as suas 3 unidades Fabris, Osasco, Rio Claro e a novíssima Juiz de Fora? Hoje o total tem 320 funcionários. Puxa vida, já é uma empresa de médio para grande porte num setor que cada vez mais você precisa de investimentos em tecnologia diretos, investimentos em tecnologia e inteligência artificial, treinamento e capacitação de seus colaboradores. Quais são os pilares em que você se escora na busca dessa excelência numa indústria às vezes não tão conhecida, que o Brasil usufrui, mas não sabe a importância de técnica? Você deve ter um controle técnico fabril muito grande, não é, meu caro Denis? Conte-nos um pouquinho dos pilares que estão alicerçando o seu operacional hoje. Sem dúvida, Jair, tem total razão. O que acontece é o seguinte, a empresa ela veio crescendo, assim, teve a primeira etapa dos primeiros 10 anos, depois os outros 5 anos que a gente acabou de completar, 15 anos em fevereiro desse ano. E quando fez 10 anos, eu falei, se a gente não mudar, a gente não dura 3 anos. E a gente realmente começou a fazer uma mudança geral de comportamento, de cultura, de organização.
começar a ter uma visão de longo prazo, que o nosso mercado não tem como ser diferente do que longo prazo. E agora, nessa nova fase nossa, que a gente, como eu falei, né, a gente não está grande o suficiente para aguentar algumas coisas e não é mais pequeno que consegue suportar algumas coisas. Então a gente está no meio do caminho que é super perigoso, porque qualquer tombo é um tombo grande, qualquer coisa é um problema grande. Então não é mais aquela empresa que coisas pequenas a gente aguentava alguns rolamentos. Então, para isso, esses 3 pilares que a gente está se baseando em busca da excelência. O primeiro pilar é a busca da excelência. A busca da excelência é o sistema completo, é os processos, é a fábrica, é a administração, é um todo da empresa. Não adianta só ser excelente e fazer o eixo entregar na data certa, ou peça, ou produto. Que, aliás, a gente fabrica também material para autopeça também, viu, Jair? Eu comentei, mas toda a estrutura do banco a gente fabrica aqui. A gente tem uma fábrica de tubo que a gente fabrica aquele encosto de cabeça que sobe e desce, a estrutura de banco. Então, a gente e é um mercado que exige muito da gente na parte de qualidade também e tecnologia. Então, a gente hoje está em busca da excelência, todo mundo está extremamente envolvido, a gente se certificando de normas técnicas que exigem mais da gente, isso leva a gente a subir o sarrafo e subir cada vez mais. O segundo ponto que a gente está baseando muito é a questão da capacitação, formação e educação. Não adianta, a gente nunca vai ser excelente se a gente tiver o pessoal que não tem a formação primeiro grau completo. Então, o que eu vou fazer? Vou demitir e colocar outro? Não. A gente vai ajudar ele a capacitar, a se formar, até, nesse caso, até se formar num primeiro grau, que tem alguns colaboradores que ainda não tem. Então, a gente tem um forte investimento nessa parte de educação, de formação e capacitação da turma, inclusive com treinamento, com aulas de inglês, financiando faculdade, realmente fazendo a base, fazendo o pessoal dentro de casa subir. Obviamente que a gente também busca profissional de fora, mas a gente é muito família aqui, é muito essa base, crescer dessa base com uma cultura diferente, a empresa cresce diferente. E o terceiro ponto, que não é tão importante quanto, que é a tecnologia, é a digitalização da empresa. A gente está em busca de ter, eu brinco aqui, que a gente daqui 2 anos vai ser proibido fazer planilha. Vai ter que apertar o botão e a planilha vai ter que sair. Ninguém mais faz planilha, que é uma perda de tempo ficar fazendo planilha. Então a gente quer trazer a empresa inteira para o mundo digital, aproveitar a inteligência artificial, a tecnologia e digitalizar a empresa toda. Acho que com esses 3 pilares a gente vai nesses próximos 5 anos, que foi 5, 10 anos, mas nos próximos 5 anos que a gente planejou um plano estratégico, vai nos dar suporte para que em 2030 esteja em outro patamar. Eu vou pedir para o Vitor Vencovski fazer a sua última menção e eu, com maior alegria, estou passando o contato do Vitor para o Denis, o contato do Denis para o Vitor. O nosso querido Rafael Jacó pediu também o contato do Denis, quer fazer algumas cotações, e isso para a gente é importantíssimo. O rádio aqui, pela proximidade, levando cultura, levando informação, principalmente do empresário brasileiro que sente dia a dia, não é, Pedro Marcílio, pagando impostos e fazendo parte desse crescimento do Brasil, até mesmo em mercados muito regulados, né, Pedro Marcílio? Sem dúvida nenhuma. Denis, olha, eu acho que precisaria ganhar um pouco mais de repercussão esse movimento todo, esse crescimento todo, tudo isso que você acabou de comentar aqui conosco, que sem dúvida nenhuma é de uma informação, é muito grato ouvir tudo isso e perceber que realmente existe uma condição, mais do que a condição, mas existe a determinação de fazer todo esse trabalho dentro desse segmento de uma maneira assim extremamente estruturada. Eu acho que isso daqui é fantástico e eu sinto falta de uma divulgação maior disso. Tá? E aí, aquela velha história, você abriu o nosso papo aqui, dizendo assim, deixando os políticos de lado, deixa que nós fazemos as coisas acontecerem. Então vai aqui o meu conselho para você, façam acontecer, ponham na vitrine, exponham isso, criem a necessidade, criem a demanda, que você vai ver que você vai ter uma população que vai entender e vai apoiar todo e qualquer movimento que vocês vierem fazer. Bacana, está certíssimo, obrigado aí pela dica, e é isso aí mesmo, a gente tem que colocar as caras. Às vezes o empresário brasileiro, às vezes ele fica com medo e preocupação de colocar as caras para fora. Exatamente. Mas eu acho que a gente tem que parar de ter esse medo e encarar.
e realmente não esperar nada. Infelizmente, ao contrário de alguns países que não é o que o governo vai fazer por você, mas sim o que você vai fazer pelo governo. Exatamente. Aqui, infelizmente, a gente não... Infelizmente, eu gostaria que fosse diferente, mas não é. Então, a gente não pode esperar nada, a gente tem que fazer a nossa parte, fazer a nossa tarefa aqui dentro de casa, nossa lição, e esperar para um Brasil melhor, que eu tenho certeza que há de vir. Espero que para os meus netos, meus bisnetos, não sei para quem, mas a gente luta para isso. Muda sim, fica tranquilo, porque se tem uma coisa que é inexorável, você sabe o que é, né? O futuro. Assim. Sim. E eu nunca esqueço de dizer, meus caros ouvintes, que a CBFA, a Companhia Brasileira de Ferro e Aço, tem muita ligação com a indústria, o mercado ferroviário, automotivo, da construção civil, do agronegócio, da mineração, moveleiro, de bicicletas e siderúrgicas. Meu caro Denis, você também tem entre o rol dos seus clientes o meu particular amigo Rubens Ometo da Rumo? Sim, na verdade é o nosso grande parceiro, né? A gente tem um contrato com eles há anos, que inclusive estamos dentro da oficina deles aí em Rio Claro, a gente tem uma planta dentro e uma planta fora da oficina deles. Então, eu sou parceiro deles desde a época da IL, quer dizer, a empresa que eles acabaram adquirindo. Então, quer dizer, ele já está bastante tempo no mercado e é uma excelente empresa para trabalhar, uma empresa que encara desafios, uma empresa... Eu me espelho muito no Rubens Ometo, famoso Rubinho. Ele é uma pessoa assim brilhante, uma pessoa exemplar, é um exemplo de empreendedor, é um exemplo de lutador. A gente vira e mexe, a gente está sujeito aí, né, com o nosso telhado é de vir, todo mundo quer dar pedrada, quer falar, mas ninguém sabe o que a gente passa, né? Aquela velha história, né? Vê os juízes que eu tomo, não vê os tombos que eu levo. Então ele passa, eu sei o quanto que ele sofre, o quanto que ele luta por trazer o país, para fazer um país melhor. Ele realmente, para mim, é um dos grandes inspiradores aí do setor ferroviário e da indústria em geral. Meu caro Vitor Venkovski, eu vou pedir para você permanecer na linha conosco para sua saudação final. Então, meu caro Rafael Jacó, pelo que eu tô vendo, o Denis, um jovem empresário, tá empolgado, ele está no rumo certo. Com certeza, Jairinho, e no momento certo, né, que a gente tá aí com projetos de expansão das ferrovias, né, que a gente já comentou, tem a Norte-Sul, tem a Ferrogrão, tem a Ferroeste, então ele tá no local certo, no momento certo. Inclusive, Denis, eu pedi aqui o seu contato para o Jairinho, porque eu estou participando de um projeto básico, de um projeto grande de exportação de minério de ferro, que envolve a construção ali de uma pera ferroviária, e vou precisar ali trocar figurinhas e obter algumas informações mais técnicas dos vagões com você. E também vou adorar visitar a fábrica, tá? Já visitei outras fábricas do setor e vai ser um prazer enorme poder conhecer a CBFA. E eu tenho uma última dúvida, que é o Trump, ele aplicou o tarifaço lá no aço, né? No aço e alumínio, mas no seu caso muito da questão do aço, né? De 15%, e eu queria saber como que impacta ou se não impacta a sua indústria, né? Porque como ele aplicou esse tarifa lá para todos os países nos Estados Unidos, né? Então, informações indicam que acabou sobrando mais aço nos outros mercados e poderia aqui no mercado nacional até abaixar o valor do aço. Então eu queria ouvir de você como que isso impacta a CBFA, essa grande indústria. E Denis, se eu pudesse emendar a pergunta do Rafael Jacó, justamente isso, quanto que das suas vendas são destinadas para o mercado exterior, notadamente os Estados Unidos da América do Norte? Como eu falei, só vou separar aí etapas. Primeiro, hoje, o que vai impactar, assim, não está impactando agora, nesse momento, eu não senti ainda nenhum grande impacto. Eu acredito que, se tiver impacto, é exatamente isso. Que também as usinas aqui, elas controlam a produção dela. E a hora que ela tiver que sobrar material aqui para elas vão parar o forno, como já fizeram em outras oportunidades, para justamente segurar o preço do aço, que está num patamar até ok. Então, eu acredito que se vier a ter algum impacto, realmente vai ser que vai vir. A minha grande preocupação é com talvez a China, que queira jogar o aço no mundo afora e aí sim forçar mais a queda de preço, porque eles são muito agressivos, você conhece muito bem como é que é o mercado chinês, eles são muito agressivos, eles fazem preços assim, que nem tem projetos que eu conheço, projetos que eles entraram que não tem payback. Você fala, como não tem payback? Não, eles estão olhando realmente entrar no país, participar de projeto, ganhar mercado,
para gerar a indústria deles lá fora, não aqui dentro. Então, quer dizer, é uma preocupação, sim, está no radar. Nesse momento ainda não tivemos grandes impactos, mas está no radar, sim, para avaliar algum grande impacto, mas se tiver, realmente vai ser de queda de preço, de briga de preço aqui interno, que não é saudável, a gente baixar todos os preços que também não é saudável, que depois tem um contragolpe, a gente já passou por esses momentos, então, enfim, mas no momento, te falar que tive algum reflexo, não, ainda não, mas estamos de olho para, se tiver algum reflexo, ver quais as medidas que vamos tomar. E a segunda pergunta, o Jairinho me falou alguma coisa, agora a gente saber as exportações, né? Se vocês exportam para os Estados Unidos. O mercado americano, como eu comentei, o nosso principal produto, que é o ferrovia, o tubo a gente não exporta. A mola a gente também vai começar, a gente exporta para o mercado, para a América do Sul. Os Estados Unidos não. Nossa participação ainda é muito pequena. A gente exporta para a Austrália, exportou para a Austrália, aliás, um projeto muito bacana de um cliente nosso, foi a primeira locomotiva elétrica. E a gente participou dessa com os nossos produtos engatados nessa locomotiva e foi para a Austrália. 100% elétrico, 420 baterias na locomotiva, uma coisa de louco. Eu estive lá na planta, visitando aí em Minas Gerais, foi uma coisa muito bacana, inovadora, revolucionária, a gente participou. Arábia Saudita a gente exporta alguma coisa, mas a nossa exportação ainda é muito pequena, ainda dentro do que a gente poderia fazer, e acredito que com agora, com a certificação AR, esse ano, por isso que a gente vai participar da feira lá fora também, para aumentar a nossa participação para exportação. Hoje a minha balança comercial ainda está bem, está deficitária. Ô Valdir Guimarães, sua última menção, você tinha uma pergunta curiosa para o professor Vitor e para o nosso empresário Denis Ramos. Exatamente, eu queria perguntar para o Denis, eu sempre gostei de trem, sempre gostei, desde o tempo de criança, aqueles trenzinhos de Autorama. Ferrorama. Ô, trem bom. Lembra do trem? Ô, trenzinho. Isso. Ô, Denis, como é que eu perguntar, como é que uma locomotiva, qual é o limite que ela tem para transportar 100 vagões, 200 vagões, geralmente 2, 3 locomotivas, qual é o poderio da locomotiva em transportar 300 vagões? É isso aí? Não, tem até casos de ter 300 vagões uma composição, tem casos menos, obviamente que é o seguinte, tem várias, assim, tem algumas variáveis. Depende da estrada que você vai estar levando, se tem uma serra, menos serra, tem amplitude, tem menos amplitude, mas de fato, tem locomotiva que anda na frente e atrás, que é para empurrar, tem que anda com duas, mas tem composições de 300 vagões que você tira quase mais de 1.000 caminhões da rodovia. Então vai depender muito. Tem para a bitola métrica, para a bitola larga, então a bitola métrica tem uma capacidade menor, tantos HPs, outra tem mais HPs, então assim, é difícil de precisar assim, exatamente, mas para cada tipo de carga, para cada tipo de estrada, tem um perfil de uma locomotiva, tanto que tem vários modelos de locomotiva, que cada uma se adequa aqui, outra não se adequa, uma tem uma curva mais acentuada, então aquela locomotiva pode fazer uma curva mais acentuada, outra não consegue, então, quer dizer, é uma pergunta que tem muitas informações, muitas variáveis para poder ser objetivo na sua resposta. Desculpa se eu não consegui ser objetivo, mas tentei explanar um pouco do que é a questão da locomotiva. Você falou uma coisa interessante, Denis, a bitola larga e a bitola estreita, qual é a diferença? A diferença isso foi uma coisa lá de trás, da época da Guerra da Farroupilhas, que para o norte não ia para o sul não invadiu o norte. Então a parte de centro-sul é a grande maioria da bitola métrica, de 1 metro, entre rodas. Entre rodas, a distância de trilhos entre rodas é de 1 metro. E a bitola larga é 1,60 m, que é mais do centro para cima. O mercado americano já é outro, é 1,435. Na Argentina tem 5 tipos de bitola. Quer dizer, é uma coisa de louco aqui esse país, esse continente. A gente não consegue se comunicar. Nem dentro do país a gente consegue se comunicar direito. Então você vê aí o quão tão ineficiente que é o nosso sistema, quanta oportunidade. Quando eu vejo deficiência, eu vejo em oportunidade, eu não vejo em problema. Quer dizer, olha quanta oportunidade a gente tem de crescimento nesse país no setor ferroviário, assim, infinita. E a CBFA também fabrica os trilhos, meu caro Denis? Não, o Brasil parou de fabricar trilho. A CSN era uma que fabricava trilho na época que meu pai, que aliás até está aqui presente, está mandando um abraço para você, Jair. Retribua, por favor. Na época dele, a CSN laminava trilho, mas depois com baixo volume, hoje os trilhos são importados
China, Japão, Rússia, Estados Unidos e outros países que acabam trazendo para cá, que hoje no Brasil não compensa mais, não só pelo volume, e sim pelo tipo de trilho. Então você não tem um padrão de trilho para poder ter uma demanda que justifique montar um laminador numa usina. Então hoje é 100% importado. O Brasil parou de fabricar trilhos no final dos anos 80, se eu não me engano, quando o Gerdau laminava. Não sei se a Gerdau também, a CSN laminava, a Gerdau não sei, mas a CSN laminava trilho que meu pai comprava de lá na época. Muito bom. Meu caro Vitor Vencovski, a nossa entrevista está indo para o finalzinho, temos mais 2 minutos. Quero agradecer muito você, mandar um abraço para o seu Denis, mandar um abraço para Clary, para Clarici, para o meu querido primo Leonardo Matos, lá em Luxemburgo. Depois nós vamos compartilhar o áudio na íntegra desta bela entrevista, que eu aprendi um pouquinho mais, e com certeza no segundo semestre estaremos visitando os 2 Denis lá na nossa progressista Osasco. Meu caro Vitor, muito obrigado pelo carinho com a Rádio Educadora. As suas considerações finais nesta bela entrevista. Obrigado, Jairinho, obrigado a toda a bancada, ao Denis também. Só queria deixar um recado aqui, que essa indústria ela é muito importante no mundo inteiro, tá? Como eu falei, o trem está voltando, quer dizer, nós temos grandes projetos de trens e passageiros saindo da capital para o interior de São Paulo. Então é um assunto que vai ganhar muita relevância daqui para frente, e eu queria convidar aí os profissionais, as empresas, os empreendedores que deem uma olhada melhor nessa indústria, né? Então, como o Denis falou, no mês que vem nós vamos ter uma feira muito importante em São Paulo, a Expo NT, né? NT é Negócio dos Trilhos. Então eu convido todos a participarem dessa feira para conhecer o que está sendo discutido, e com certeza todos vão achar oportunidades aí de relações, de oportunidades de negócios e assim por diante. Inclusive, a parte dos engenheiros também que queiram participar desse setor é muito importante. E só para finalizar também, aqui no Brasil nós temos uma publicação muito importante que está, acho que há uns 80 anos já, registrando a história ferroviária brasileira, que é a Revista Ferroviária, né? Então, todos que vocês que queiram participar desse setor, vale a pena ter um relacionamento, assinar a Revista Ferroviária, tá? Então acho que é importante aí que todos venham a participar e a colaborar com essa indústria, que tem um futuro muito promissor aí, como o próprio Denis já comentou aqui. Então, obrigado, Jairinho, espero que a gente possa conversar sobre esse assunto em outras oportunidades. E Vitor, faço questão, quando nós estivermos em São Paulo, vou eu, você, mais uns 2, 3 comentaristas aqui para esse grande evento que eu quero conhecer, seja portador de levar um livro seu autografado ao Denis Ramos pai e ao Denis Ramos filho. Tá combinado, professor Vitor? Combinado, já podemos marcar o dia da viagem. Tá combinado. Denis, muito obrigado. Nós vamos de trem, viu, Jairinho? Nós vamos de trem. Depois, com o tempo, um dia, eu vou contar a história do meu saudoso pai, Jairo Matos, quando ele conseguiu levar a torcida do 15 de Piracicaba aqui até a Água Branca, no Parque Antártica, para ver o jogo do 15 Palmeiras. Isso aqui ficou na história de Piracicaba. Muitas pessoas que passaram dos 45 anos vão se lembrar. Foi uma ousadia maravilhosa de papai. Muito obrigado, querido Denis, um grande abraço ao senhor, seu pai, parabéns pela ousadia e conte sempre com a Rádio Educadora. Muito obrigado, Jair, obrigado, professor, pela companhia nesse momento, a todos aí na bancada, aos ouvintes, muito obrigado, é um prazer enorme, sempre é um prazer enorme, e é uma satisfação maior ainda poder falar do nosso setor. Eu me encho de orgulho em poder contar a nossa história e principalmente falar um pouco do nosso setor, e vou seguir a orientação de colocar mais a cara para fora. Isso aí. A gente está com um plano forte esse ano de mostrar mais. Eu acho que a gente tem que, junto com a Miferdo, meu querido Vicente Abate, que é o presidente da Miferdo, da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, que se precisar de algum estudo, alguma coisa também, tenho certeza que ele está pronto para ajudar. Ele é uma pessoa maravilhosa. O único problema é que ele é palmeirense, mas o resto ele é muito matéria. Logo eu vi que ele era inteligente, por isso que a indústria vai ver. Está na mão de um porcolino como eu. Nós vamos virar o jogo lá. Não podia terminar essa entrevista de forma melhor.
Eu não tenho minha Corta o música aqui pra defender meu timão aqui. A próxima vez eu fui preparar, vou colocar minha música também. Eu já tô. Põe o Corinthians aí, põe o Corinthians pra homenagear o Denis também. Nós vamos tomar um uísque aí em São Paulo aí. Vamos colocar aí no trem. Palmeiras tem Mundial, nós vamos lá pra final do Mundial de trem fabricado pela CBFA. Um grande abraço, Denis, um grande abraço. Obrigado mais uma vez, um abraço, professor. Estendo o convite a todos para nos visitar aqui, a porta tá aberta a todos. Muito obrigado pelo carinho, iremos sim com muita alegria. Uma grande tarde. Obrigado.